Olá, pessoal, uma alegria estar com vocês aqui no programa Biografias. Eu já peço, hein? Você precisa se inscrever no canal, dar o seu like, ativar o sininho, enviar comentários. É muito importante que você esteja conosco e também opine em relação ao trabalho. Nosso convidado hoje é um dos jornalistas mais brilhantes e respeitados do Brasil, Mauro Betting. Além de jornalista, é comentarista esportivo, escritor, autor de diversos livros sobre música, futebol. O Mauro é comentarista do Esporte Interativo, Rádio Jovem Pan, colunista do Yahoo, do portal Nosso Palestra, entre outras tantas atividades. Já passou pelas mais diversas emissoras de TV, rádio, redações do país. Um jornalista multimídia. E eu registro aqui que tive a honra de dividir o microfone com o Mauro Betting na Rádio Gazeta, nas TVs Band, Sport TV, PSN. Aliás, o Mauro e eu nos conhecemos antes do jornalismo, ainda jogando futebol nos campos do Marítimo, cada um num gol ali no Itaim Bibi, no bairro da Zona Sul de São Paulo. Meu querido amigo Mauro Betting, saudades, parabéns pela linda trajetória e que alegria e honra tê-lo aqui no Biografias, Maurinho. Elias, é muito difícil. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo. Faça como ele falou, compartilhe, curta, assa, passe, manda para sua avó, manda para o cachorro que está latindo aqui ao fundo, acesse o Orkut, faça o que quiser porque vale muito a pena. E a gente é muito suspeito, porque a gente se conhece há uns 36, 37 anos, como o Elias falou, cada um de um lado, cada um frangando do seu lado, e como a vida nos é feliz, porque depois a gente se reencontrou na Rádio Gazeta, em todos esses lugares, nos reencontramos nas casas, com as famílias, e o Elias é mais do que um colega de ofício, é um amigo, e muito mais do que um colega de ofício, é um brilhante jornalista, é um brilhante escritor, é uma brilhante pessoa. Todo o sucesso que você tem, Elias, é porque você foi atrás e ao ir atrás, é um exemplo de vida, é um exemplo de profissional, você sempre foi com muita paixão. E nisso a gente se identifica. Além dos frangos que a gente tomava, a gente tem a felicidade, a sorte de conseguir trabalhar com nossas paixões e dentro disso ser apaixonados e fazer histórias e principalmente o que é muito bacana e que eu faço nos meus 20 livros já publicados e nos outros 10 que eu estou escrevendo agora, é contar história. Biografia, autobiografia, encomendada, não encomendada, oficial, não oficial, não importa. A gente conta histórias de vida, porque são essas histórias que fazem a nossa vida, que inspiram tantas outras vidas, e isso é muito legal. E quem vive de passado não é museu. Quem vive de passado é quem tem história. Você tem histórias brilhantes para contar. A gente tem histórias brilhantes, algumas tristes por conta do futebol, mas é um privilégio de ofício estar com você mais uma vez. E mais do que o privilégio de ofício, o privilégio de ter a sua amizade. Mas sempre deixando claro, tem dois caras que escrevem biografias aqui, mas aqui não é chapa branca não. A gente mostra alguns podres, eu não mostro toda a minha careca, eu não mostro todo o meu peso, mas eu quero me mostrar e abrir o jogo e abrir as páginas desse livro muito bacana, que é sempre estar com você, Elias. Maurinho, olha, só me resta aqui enxugar essa lágrima que está correndo, porque, né, vindo de você essas palavras, né, é uma baita de uma estrela no peito, principalmente pelo que a família Betting representa no jornalismo. Obrigado, Maurinho, eu fico assim muito bravo com essa discussão, né, de biografia chapa branca e tudo, porque a gente não inventa história, a gente conta história, né? Se tiver coisa boa para contar, a gente conta. Se tiver coisa ruim, vai para o livro também. Então, eu acho uma estupidez ficar discutindo se é autorizado ou não autorizado. Eu queria até ouvir tua opinião sobre isso. Olha, Elias, é uma discussão que eu tenho muito grande, até porque nos últimos trabalhos, das biografias que eu posso falar que eu já estou escrevendo, tem a do César Sampaio, tem a do Luiz Pereira, tem a do Zé Roberto e tem a do Amaral. Mais do Zico, outras que eu não posso nem falar, além de uma grande honra que é estar escrevendo o livro dos 100 anos da Portuguesa, o livro oficial, como eu fiz o do Palmeiras em 14 com amigos, palmeirenses agora eu faço com amigos da Luz, e eu sou o único que não sou lusitano, e sou o chefe do projeto da 11 Cultural, e fico muito, muito feliz. Elias, teve biografias em que eu fui convidado a escrever, como a do Nazi e do Ira, junto com Alexandre Petilo, escalei Marília Ruiz e Leandro Yamin para escreverem junto comigo, a gente nasceu em 2012. Teve livros que eu tive a ideia de fazer, como a do São Marcos, que é o Nunca Fui Santo, que a gente lançou pela Universo dos Livros, e que eu tive a ideia lá em 2007, o Marcos estava refratário, ele queria primeiro encerrar a carreira que ele terminou no finalzinho de 11, ou comecinho de 12, lançamos o livro em agosto de 12, e que é uma autobiografia, ou seja, eu escrevo pelo Marcos. A Ira de Nazi, junto com o Petilo, a gente escreveu em terceira pessoa. Quase todos os projetos que eu estou fazendo agora, eu estou escrevendo em primeira pessoa, inclusive um que eu acabei de lançar, o Contos de Thunder, de novo com o Leandro Yamin, e
basicamente escrito pelo Luiz Thunderbird, eu fiz uma supervisão geral que a gente lançou agora pela Globo Livros. O que acontece nesses livros? Uns mais, outros menos, porque depende da editora, depende do biografado ou do autobiografado. Eu sou um cara que eu, até não só nesse exercício de livros que eu escrevo desde 2003, mas como jornalista esportivo que eu sou desde 1990, 30 anos, eu gosto de contar histórias. Mas antes de contar essa história, qualquer história, eu quero saber a quem vai atingir essa história, a quem importa essa história, qual a relevância dessa história. E, sobretudo, algo que tem faltado muito ao mundo, respeitar as histórias, respeitar as pessoas e respeitar pessoas diretamente envolvidas. Uma coisa que eu faço sempre nos meus textos, nos meus comentários e nos meus livros. E nos meus documentários, que eu também dirijo, já são 4, graças a Deus. Eu tento sempre buscar a melhor versão possível dos fatos. Nunca ter a pretensão de ser o dono da verdade, mas ter a melhor versão possível dos fatos. E numa biografia, numa autobiografia, normalmente é a versão de quem está escrevendo, ou a terceira pessoa, ou sobretudo numa autobiografia, da primeira pessoa. Então, eu dou total liberdade ao biografado, não à editora. Já tive grandes perrengues com editores e editores. Não, mas está um pouco assim, está um pouco... Não. O livro é da pessoa, a cara, a foto, a alma, a história da pessoa e da família dela, dos amigos, dos colegas. Então, respeitemos as pessoas. Talvez alguns livros não sejam tão picantes, tão polêmicos, tão Léo Dias, que é uma excrescência do jornalismo ou da vida brasileira, porque não está tão esburacado, escancarado, arreganhado ou tanto um barraco como se quer hoje nesse mundo bundalizado. Mas se a pessoa quiser, também vai. E eu pego o exemplo do Nazi, que foi quem me convidou para escrever a biografia dele junto com o Petido. Algumas das histórias do Nazi eu não coloquei no livro. Eu falei, não, está liberado. O crime cometido já foi prescrito. Não, eu não quero contar. E outras que, por exemplo, a gente pensou, ele não queria que eu contasse, eu contei, mas não contei o diabo, não contei o santo. Eu contei a história, que é pesada, mas não contei com quem era. Que eu acho também válido, até para as pessoas tomarem consciência. Por exemplo, do Nazi. Eu também omito o nome, tá certo. Exato. Conta a passagem, porque, assim, deixa a mensagem, claro. Exato, não conta o santo, não conta o diabo. Não sei se está evidentemente o nome, Na Ira de Nazi, lançado pela Belas Letras Editora, tem uma passagem de uma pessoa conhecida do mundo, enfim, nem tão próximo ao Nazi, mas enfim, que ele conta, porque era um ex-caso do Nazi, quando o Nazi já estava limpo, e que ficou com essa outra pessoa que foi, inclusive, internada e quase veio a falecer por conta da dependência com as drogas, e essa namorada que o Nazi logo mandou embora da vida dele, porque ela era além de uma viciada, enfim, doente, ela era uma traficante pesada, e essa pessoa que ela passou a namorar, conhecida do Nazi, essa pessoa, ela ia como namorada visitar esse dependente químico que estava se recuperando, e lá no hospital, ela dava cocaína para a pessoa na cama. Então, assim, essa história, até para as pessoas estarem atentas, eu acho até que uma das pretensões que eu tive, tanto no livro do Nazi quanto no Contos do Thunder, do Luiz Thunderbird da MTV, e não só da MTV, de contar algumas histórias, porque, Elias, as pessoas precisam estar atentas, né? Não é porque, que legal, não, e aí o que eu fiz? Eu preservei essa pessoa e a história está lá contada. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho que aí tem uma acessibilidade, não é do jornalista, ou do escritor, ou do fazedor de livros, do biógrafo, é do ser humano. Numa das entrevistas com o Thunderbird, no apartamento dele, exatamente o momento mais delicado da vida dele, quando ele foi na Vila Serena, a mesma clínica que o Nazi havia estado em 97, no período de internação mais pesada, mais pesado para ele, foi quando eu estava entrevistando para a biografia dele. O Thunder, quando ele começou, e eu tinha preparado tipo, umas 3 horas de papo, eu tinha deixado na minha agenda para poder, com muita calma e muito cuidado. Não durou meia hora a entrevista, porque enquanto ele falava da Vila Serena, ele foi se encolhendo no sofá e eu percebi a dor que ainda era para ele passados mais de quase 30 anos. Então, assim, acho que a sensibilidade, né, humana, esse respeito humano que é fundamental. Mas virou chapa branca. Ontem mesmo eu recebi até interessante pela internet uma crítica sobre a Era de Nazi, dizendo que a gente foi muito condescendente com o Nazi e não demos voz para os outros membros do IRA. Gente, é o livro do Nazi. E a voz está dada, está lá falado. Talvez pudesse ter ouvido mais os outros membros da banda, que estava todo mundo quebrado no pau, inclusive na justiça. Talvez, mas é o livro dele, foi ele que me convidou. E a gente foi, se não eu, os outros repórteres que trabalharam comigo, foram buscar outra versão e as pessoas não quiseram falar, e absolutamente o direito delas. Então fica publicado, ninguém está dizendo que ali é a verdade. É a versão do Nazi, é a versão do Thunder, é a versão do Marcão. Outro livro polêmico que eu fiz,
polêmico pelas pessoas polêmicas do Neymar pai e Neymar Júnior, também pelo universo dos livros, eu e Ivan Moré, que é Conversa de Pai e Filho, do Neymar pai e Neymar Júnior, que é o livro mais vendido que eu tive, porque para mais de 20 países, contando a história do Neymar a partir de 2013, esse pode até parecer, pô, o livro chapa branca, mas é o pai contando, é o filho contando. Algumas histórias a gente releva ou não coloca, mas é um livro oficial. A pessoa nos convidou, eu fui convidado pela editora, aceito pela família do Neymar para contar a história dele. Eu vou sair dando porrada? Não. O do Nazi, eu repito, eu segurei. Do Marcos mesmo, quando a gente fez o lançamento, e foi uma honra, porque foram mais de 8.500 pessoas no Shopping Dourado, então o maior lançamento de livros do Brasil. Eu não consegui entrar, Mauro. Eu não pois consegui Elias, entrar. Imagino, várias lá. pessoas. Eu estive lá. Loucura, meu pai não conseguiu entrar, meu pai do autor não conseguiu entrar. Foi uma loucura, foi maravilhoso, graças ao São Marcos e ao livro do Universo dos Livros. Na coletiva antes da noite de autógrafos, o grande Abel Neto perguntou, Marcão, tem alguma polêmica nova no livro? Ele falou, eu e o Mauro decidimos não ter tantas. A gente estava até assim. Mas daí ele falou, até a parte onde eu li, não tem, não sei no final, porque no final não li. Aí todo mundo riu, Aí estamos indo para autografar, eu falei, Marcão, você leu o livro até o final? Ele falou, confio em você. E o que é pior? Eu tenho certeza que ele não leu o livro. Ele levou 4 meses e meio para liberar um livro que as pessoas, depois de 10 horas na fila, chegavam para pegar o autógrafo dele e falaram, pô, Marcos, eu gostei muito do livro. Eu falei, mas já leu? Claro, tô 10 horas na fila, você lê 2 horas o livro. Eu falei, as pessoas leram em pé numa fila para 8.500 pessoas, você não leu, vagabundo. E Elias, posso dizer, ele não leu mesmo, porque vários eventos a gente fez depois. Confiança no biógrafo, né? Confiança e eu marcar o também, Elias. Ele falava, vou contar uma história que vocês não conhecem, que não está no livro. Aí ele contava, eu falei, não, Marcos, essa está no livro. Aí ele virava e falava, vou contar a história da mala Louis Vuitton que vocês não conhecem, que quer dizer, que tá no livro. Ele contava, eu falei, não, essa história é muito boa e não tá no livro, seu desgraçado. Então assim, eu acho que a gente tem que deixar aberto. E o que você falou é fundamental. Depende da editora, depende do biografado, depende da própria história, mas de um modo geral, eu acho que é assim, você tá na dúvida entre um fato que aconteceu e o seu biografado, oficial ou não, ele não quer, ou a história é muito pesada, ou envolve outras pessoas, envolve reputações, envolve até questões de justiça, eu sou da tese o seguinte, vamos, se possível, omitir. Vocês estão mentindo? Não, estou mentindo, eu não estou publicando. Se quiser, você vai e liga para o Léo Dias, que ele sabe melhor a história. Ou sabe, cara, é o livro, é o teu livro, é a assinatura do cara, é a foto do cara. É porque ele está te pagando? Não, é porque é respeito. Você vai numa pizzaria e fala, o que você quer? Eu quero uma meia portuguesa, que eu acho uma porcaria, mas enfim, meia mussarela. Eu falo, se eu fosse o dono, eu não vou fazer pizza de portuguesa para você porque você não gosta. Velho, é o pedido do cara. Respeite. É o que está faltando ao mundo, não é amor, é respeito, Elias. Sem dúvida, você me fez lembrar de uma história, tinha uma pizzaria perto de casa, eu moro no Morumbi, você sabe, né? Você viu em casa. Sim. Quando eu morava ainda na Vila Mariana, tinha um dono de uma pizzaria. Falei, dá para fazer? Não, não dá. Pizza aqui tem que ser assim. É assim, acabou. E, cara, e tá bom, e tá fazendo, ok. Você pode, mas é que tá, é o papo com a editora, é o papo com o biografado. Faz assim. Maurinho, olha, em tantos anos de amizade querida, eu até hoje não consegui descobrir para que time você torce. Se eu tivesse que arriscar, eu ia mandar um Corinthians aí. Você sabe que eu sou bastante xingado, inclusive, pela torcida do Palmeiras, né? Não tinha como eu não ser desbragadamente e não ser assumidamente palmeirense como eu sou há 30 anos de jornalismo esportivo. E eu sempre assumi essa paixão e por ser um apaixonado por tudo e até que me faz piegas e muitas coisas na maneira tal, eu assumi a paixão. E evidentemente eu sou muito mais cobrado pela torcida do Palmeiras do que qualquer outra. E eu sempre digo, eu como ser humano eu tenho o direito de torcer pelo Palmeiras. Agora como jornalista esportivo eu tenho o dever de não distorcer pelo Palmeiras. E clubista não é alguém que desbragadamente assume o clube pelo qual torce como eu. Clubista são vários coleguinhas que, aliás, que eu admiro, mas que são clubistas porque eles detestam o outro time. Eles querem que o outro time, como diria em bom francês, se foda. Né? E eu fico, para mim, os meus grandes troféus é no dia do centenário do Corinthians, o texto que estava na Gaveta da Fiel não era de Juca Kfouri, era meu. Olha tá? Então, assim, e assumidamente palmeirense e tal. Então, sabe, eu consegui, com a pretensão e a arrogância e jactância de dizer que, porra, eu consigo escrever em nome do corintiano, cara, para mim é do cacete. E claro, livros já publicados, 9 são do Palmeiras ou de palmeirenses. Eu fui um dos embaixadores do centenário do clube, além de fazer o filme do centenário, de fazer o livro oficial do centenário, apresentar a festa popular do centenário. Já fiz 7 pré-eleições para jogadores do Palmeiras. Nunca nenhum jornalista esportivo fez para um clube tantas coisas. Não que eu faça bem, mas tantas coisas. De pré-eleição a filme, mestre de cerimônias do Allianz Parque, um monte de coisa, bem ou mal, eu fiz.
tá? E assim, aí eu falo mesmo, e sem ganhar nada do Palmeiras, até porque eu não posso cobrar do Palmeiras uma paixão que não tem preço, mas ganhando de produtora, de editora, de agência de evento e tal. E não cobrando do Palmeiras. O Palmeiras, eu dei muito dinheiro ao Palmeiras ao não cobrar e dos royalties devidos do documentário, de filme, de livro do escambau, de eventos e tal. Então assim, eu posso ser cobrado para a torcida do Palmeiras. A própria dona Lucila, minha mãe, que é presidente da TIP, a torcida insuportável do Palmeiras, ela me enche o saco. Ah, jornalistinha metido a imparcial, Mauro Gambetti, você é corintiano mesmo. Cara, de boa, mas eu fico muito feliz, acho que é um prêmio. A própria minha torcida ficar me enchendo o saco, até porque a característica do palmeirense é ser enchedor de saco e corneteiro. Aliás, o próprio termo corneta surgiu nas alamedas do Parque Antártico ou ali na rua Turiaçu. Então, para mim, é normal. Assumir essa paixão, como gosto de música, como gosto da minha mulher, como gosto dos meus filhos, como gosto de futebol, e gosto ainda mais do Palmeiras, porque realmente eu sou jornalista esportivo há 30 anos, por ser palmeirense em 53, assumir essa paixão não tem problema nenhum. Sem dúvida. Olha, Mauro, já posso aqui, né, fazer o meu depoimento como repórter, né, em vários jogos que você brilhantemente comentou. É um comentário assim perfeito, equilibrado, daquilo que você assiste, não daquilo que você sente, né? É daquilo que você assiste. Você é um estudioso do futebol, né? Elias, e outra coisa, e você sabe disso, já falei várias vezes com você também, tantas jornadas, tantas viagens tão gostosas também para estar com você, porque, assim, de repente, sei lá, um lance de pênalti, eu vou comentar. Eu quase sempre, aí é um erro, mas é melhor errar dessa maneira do que tentar do que ser o contrário. Se é um lance, por exemplo, o Felipe Melo chega na área e é derrubado. Normalmente é o contrário, mas enfim, ele é derrubado. Derrubado, um cara dá uma facada na nuca do Felipe Melo, eu vou falar, lance discutível, né? De repente ele não teve a intenção de esfaquear o Felipe Melo na nuca, era só para... Foi um tranco legal. Eu não sei se é o meu coração palmeirense, se são os meus 7 graus de miopia, se é o meu cotovelo, se é o meu fígado e tal. Então, na dúvida, eu vou contra o Palmeiras. Mas, assim, é um exercício que eu faço para evitar errar. E acabo errando um pouquinho mais. Mas só para deixar para quem está acompanhando sempre, está inscrito e tem que escrever, tem que compartilhar, tem que fazer tudo, tocar sineta, tocar trombone aqui no canal do Elias, eu só quero dar um depoimento. Uma vez, Libertadores da América ou Copa Mercosul, não sei o que, a gente fazendo o jogo pela PSN, Mineirão, acaba o jogo, acaba as entrevistas, Elias vai gravar uma, que a gente chama no jargão jornalista, uma passagem ali na meta direita das cabines. Aí eu tô lá na cabine, que é distante, lá do antigo Mineirão, isso é 2000. Aí tá o Elias, quando eu vejo que o Elias, eu pego um binóculo que eu uso, que eu não enxergo mesmo, quando eu vejo que o Elias começa a falar, eu berro lá da cabine, eu tenho a voz meio tonitruante, além de falar muito eu falo alto e berro, Elias! Esta figura, resumidamente, ele sentou no gramado e todo mundo me xingando aqui, porque já era de madrugada e eu não deixando essa coisa gravar aqui. Você lembra dessa história, né, Elia? Dessa e de muitas outras. E outras tantas, mas essa que eu mais... Estar junto com você, o que atrapalhava era ter que trabalhar, viu? Porque olha, é delicioso, é delicioso. E a recíproca é verdade, a gente se divertia. Não sei se era a gente trabalhar, mas a gente se divertia pra cacete. Muito, muito, muito. Agora, Maurinho já mandou aqui você se inscrever no canal. Não sei o que você está esperando. Se inscreve aí, ative o sininho. Agora, Maurinho, você está me enrolando, você não vai escapar de contar a biografia aqui. Então, todo mundo, irmão, com 17 anos, o Mauro já entrou na faculdade de jornalismo, já seguiu uma tradição. Foi por esse caminho mesmo que você começou? Foi, Elias, assim, eu sou filho do rádio, minha paixão pelo rádio é gigante, né? Porque meus pais se conheceram na Rádio 9 de Julho, onde o meu pai deu o golpe do baú na minha mãe. Porque minha mãe era produtora, filha do diretor da rádio, Ângelo Zione. A mesma rádio onde trabalhou Alex Miller, uma rádio ligada à Cúria Metropolitana de São Paulo. E meu pai trabalhou lá como noticiarista, conheceu minha mãe e tal. Então eu já sou filho do rádio. Quando eu começo a lembrar das coisas a partir de 72, com 6 anos de idade, meu pai fazia Rádio Jovem Pan, onde eu trabalho há 5 anos, fazia TV Record, onde eu trabalhei durante 2 anos, e já escrevia a Folha de São Paulo como colunista desde 1970. Então eu cresci com 6 anos, 7 anos de idade, vendo meu pai, vendo a coluna do meu pai, aprendi a ler também por ali, na Folha de São Paulo, ligava o rádio de manhã cedo, ele estava lá no Jornal da Manhã, que eu também faço hoje, que é uma mega honra, uma grande emoção, e ligava a TV à noite e estava na TV Record. Numa época que hoje, até por celular, todo mundo se vê, perdeu talvez um pouco desse glamour de televisão, se é que existe televisão agora, com streaming, coisa e tal. O que a gente está fazendo aqui também, Elias. E assim, o que aconteceu? Para mim era normal, era encantador, porque, sei lá, saiu James West, como a história é velha, né? Saiu James West, ou, sei lá, o Bonanza na Record, e entrava meu pai.
E depois, quando ele foi para a Bandeirantes em 75, a mesma coisa. E assim, eu falei, cara, que fascinante. E meu avô era jornalista, minha tia, mãe do Eric Betting, também como é jornalista, o Eric Betting, Graziella, enfim, a família inteira é um saco. Casa com jornalista, aqui não é jornalista, casa é um horror a família, mas enfim. Então, o que acontece? Eu me vi nesse meio, e aí o pessoal falava, até o pessoal da Faculdade de Direito da USP que eu fiz também, falava, pá, que eu falava que eu fazia jornalismo na FIA à noite, onde depois eu daria aula por 4 anos. Eu falava, pô, você tá na cara que você faz ser jornalista. Eu falei, só uma pergunta, se o bisavô faz o quê? Ele tem a banca de advogado. Então, cara, médico, músico, pô, tem algumas profissões que a coisa meio que, né, e é natural. Tantos amigos, queridos músicos, que é a minha grande frustração não ser músico, mas pelo menos isso eu tive autocrítica, nunca tentei tocar, amo música, acho que gosto tanto de música quanto de futebol, mas não toco nada, porque não vou me perder tempo eu tocando gaita se eu posso ouvir o Toots Thielemans, por exemplo, então segue o jogo. Então assim, Elias, eu não me imaginei fazendo outra coisa, então desde moleque eu aprendi a ler com a revista Placar, aprendi a ler com os livros que meu avô dava, meus pais também, minha mãe uma cultura absurda, uma CDF, uma aluna. Minha mãe chegou a ser a melhor aluna do estado de São Paulo, em notas, né? Porque o ensino público era maravilhoso. Tá? Então, assim, eu fui uma família de CDFs, então, naturalmente, para mim, sou CDF. Então, assim, eu só me imaginei fazendo jornalismo. Eu fiz direito para dar um embasamento muito legal, para ir nas festas e para ter um embasamento para, quando for preso, ter coleguinhas que vão me soltar. Nem o curso eu acabei de direito, a vergonha, eu bombei em faltas, mas eu já tenho um curso de jornalismo para poder ser preso e ser solto pelos coleguinhas de arcada da São Francisco de Direito. Então, assim, eu sempre me imaginei jornalista. Então, para mim, foi algo natural, por pai, por avô, por tudo, que eu virasse jornalista e continuasse, e é uma paixão, e que não conto para ninguém, principalmente para os nossos chefes, Elias. Cara, eu sou pago para ver futebol, sou pago para falar groselha de futebol, sou pago para falar merda de futebol, cara, porra, de fazer coisas que não jamais imaginaria, como, por exemplo, ser comentarista de videogame desde 2010, do PES, da Konami, ser curador do Museu da Seleção Brasileira no Rio de Janeiro, um dos curadores do Museu Pelé. Porra, os meus ídolos virarem amigos, colegas, né, de ligar aqui e xingar o Rivelino, ser xingado pelo Rivali, pelo Ademir da Guia, pelo Zico, e não que eu queira trabalhar para ter amigos, né, mas acaba virando, fazer biografia, fazer cinebiografia, fazer documentário, cara, são coisas que eu jamais podia imaginar, né? E outra coisa que é muito legal, Elias, e você tem um trabalho inspirador e conta as histórias de pessoas que inspiram, é um dos seus fulcros, é um dos seus motes, quando chegam, e graças a Deus, as dezenas, para mim, os maiores prêmios, além dos prêmios que eu conquistei na carreira, os maiores prêmios é quando realmente chega alguém, entra em contato comigo ou na rua e fala, eu sou jornalista por sua causa. Ou você é um dos caras que me fizeram ser jornalista. Isso, olha, isso é o prêmio. Eu até preciso me organizar. Certo, né? Então, assim, fala, é isso, eu quero inspirar, não é que eu tenho essa motivação, vamos lá, vamos inspirar. Mas, no fundo, você, indiretamente, que o seu trabalho é inspirar, e o que eu prefiro ainda mais, quando a pessoa às vezes fala, e se manifesta em rede social, olha, eu não concordo com o que você fala, acho que você é muito bobo, você é peruquento, muito palmeirense, ou anti-palmeirense, o que for. Mas você é um cara legal e um cara apaixonado. Isso que eu gosto de você. Eu já recebi esse tipo de manifestação, para mim é melhor. Eu prefiro que as pessoas me gostem mais como pessoa, me respeitem mais como pessoa, do que me gostem do meu trabalho. E outra coisa que eu também acho que é fundamental, gente que trabalha com histórias, tal, conta essas histórias e biografias, é assim, que tem uma coisa que às vezes eu me penso, Elias, e sei que você pensa parecido também. Por que as pessoas às vezes amam ser odiadas? Porque tem alguns colegas que eles, deixa eu falar, e eu sei porque eu trabalho assim, eu vou escrever uma grande merda, falar uma gigantesca bosta, porque vai ter mais, eu sei que agora às vezes vai ter mais curtida, mais like, mais inscrito no canal do YouTube. Talvez ele nem acredite nisso, né, Maurinho? Mas acaba virando, né? É verdade, é negócio assim, e até a gente está falando hoje, a gente está gravando numa quinta-feira, na segunda-feira a gente perdeu um querido amigo, mais do que colega, um querido amigo como o Rodrigo Rodrigues. E, cara, ele é a mostra de que, porra, vale a pena ser uma boa pessoa. Eu não entendia nada de futebol, não entendia. Entendia pra cacete de música. Também por isso a gente é amigo há 10 anos e seremos eternamente. Mas por que tantas pessoas gostam do Rodrigo Rodrigues? Por que ESPN e Sport TV fizeram um programa juntos? Porque a gente lá no Esporte Interativo, onde ele trabalhou um ano, a gente fez um programa de mais de 2 horas, juntando todo mundo de todas as áreas, de todas as emissoras onde ele trabalhou. Ele conseguiu trabalhar em mais lugares do que eu e você, Elias, o Rodrigo Rodrigues. Porque ele é um cara legal. Porque ele é um cara que não tem preconceito. Ele é um cara que une tribos. Ele é um agregador. Ele gosta de ser gostado, e como disse o parceiro dele do Sport TV, o Grafite, ele falou pra gente lá no Esporte Interativo, no programa De Placa, o Rodrigo é um cara que é uma rede social.
E é isso. Brinquei aqui do Orkut, estamos aqui falando, não sei por onde estamos falando, mas estamos falando aqui no teu canal, estamos falando aqui pelo Zoom, pelo Spectre, sei lá qual programa, pelo Meet, enfim, pelo programa que estamos falando aqui. O Rodrigo Rodrigues é quase isso, cara. Se tivesse um programa Rodrigo Rodrigues, isso seria maravilhoso, porque ele uniria as pessoas. Eu acho que isso, que muito além do jornalismo, ou da comunicação, ou das biografias que você brilhantemente escreve, Elias, que eu acho que é o legado, é ser mais uma boa pessoa do que ser um grande profissional. Excepcionalmente. E o que você traz é a realidade, né? E eu acho que o Rodrigo, embora não conheci, pouco trabalho, pouco ouvi, né? Tem uma característica que você também tem. Uma hora a gente olha para você e vê a parede, né? Então, imagina-se, né, que o Rodrigo é a mesma coisa, uma pessoa transparente, né? Que enfim, ele passa isso, né? Uma coisa assim, totalmente. E essa paixão de fazer as coisas, de agregar, de tentar unir, de fazer o meu campo, eu acho isso fundamental. E Elias, e do teu trabalho pela pessoa que você é também, não é porque estamos aqui jogando confete, não, mas é verdade. Você é um cara que consegue nos livros e conseguia sempre, todos os trabalhos que eu te acompanho, e até jogando, agregar as pessoas. Inclusive você frangava, porque às vezes falava, não, o outro time precisa fazer um gol. Então tu falhava. Não, o Elias é um grande goleiro também. Ai, Maurinho. Aliás, enquanto eu vivi esse brilho nos olhos, essa paixão que você traz, né, no futebol, eu tive lá. Quando a coisa começou, né, a micar, né, eu passei a escrever as biografias e exatamente esse brilho nos olhos, essa emoção, essa sensação de estar realizado plenamente, eu trouxe para as biografias, Maurinho. Agora, Maurinho, a gente sabe que o legado vem de casa, né? Conheci o papai e a mamãe, pessoas, enfim, né, assim, apaixonantes, né? E o Joelmir teve a credibilidade como o grande patrimônio que ele construiu na vida. Quando você falou, pai, vou ser jornalista, então senta aí, moleque, qual foi o conselho que ele deu? Outra grande pergunta, Elias. Nunca teve isso. Ele meio que sacou, do jeito dele, alemãozão, de falar pouco, e nunca teve, porque a gente nunca teve... A gente fala de Parmeira, a vida inteira de Palmeiras. Então, você vê a falta que ele faz há quase 8 anos para mim falar de Palmeiras. Tanto é que, inclusive, uma semana antes dele ter o AVC, que 4 dias depois do AVC eu levaria, o Palmeiras foi rebaixado. E eu nunca falei com ele sobre o rebaixamento, mas eu acho que ele, durante aquelas semanas dele perder a consciência, ele meio que já imaginava. Ele é uma vítima do rebaixamento de 2012 do Palmeiras, dá para dizer. Nunca tive essa conversa com ele. E outras tantas eu também não tive. E eu acho que errei. Acho que erramos. Mas era uma coisa da capacidade dele de observação, e quero crer que da minha também, eu sacar o que ele deveria falar, o que não deveria falar. A gente se comunicava muito sem falar. Eu aprendi muito de jornalismo com ele e com outros tantos nomes, que levaria aqui horas para citar, lendo, vendo e ouvindo o Joelmir Betting. Se eu não fosse Mauro Betting, eu ainda seria muito fã do jornalista Joelmir Betting. E seria ainda mais fã da pessoa Joelmir Betting e da Lucila Betting, minha mãe, que eu repito, que é muito à frente de todo homem ter uma mulher como ela. E quem realmente entende de economia lá na casa dela, era e ainda é Dona Lucila. Meu pai é um gastalhão, não vou dizer que é irresponsável, mas não sabia o preço de nada. Vergonha. Por que ele falava de coisa? É meio que nem eu falo muito de futebol, mas jogar de goleiro era bom. Mas não sei se a bola é redonda. Meu pai também não sabia qual era a cor do dinheiro. E nem era pegar o dinheiro, que nesse caso é a virtude, eu acho. Mas quem tem de economia é a Dona Lucila Betting até hoje, do baixo dos seus 1,56 m e do seu baixo dos seus 77 anos de idade. Então, assim, eu nunca pedi nenhum conselho para meu pai. E meu pai poucas vezes deu conselho. Aliás, eu diria que uma vez ele deu. Quando pintou a proposta do Sport TV, em dezembro de 94, eu estava na TV Gazeta, fazia o Mesa Redonda, os jogos e tal, e começava, era o primeiro ano do Sport TV, né? A proposta era para ser o único comentarista do canal em São Paulo. Meu pai falou, olha, meu pai trabalhava na Globo, né? E eu confesso que até não queria trabalhar no mesmo grupo como ele. A gente só foi trabalhar junto depois de 17 anos meus. Nem nepotista a gente ia. Quando o Band Esportes nos convidou para ter um programa, aí sim, mais nepotista que a família Sarney, que era chamado Betting Betting, que a gente teve durante 6 anos e a gente resolveu acabar em nome da própria família, porque a gente trabalhava de mundo. Eu e meu pai. E assim, a gente levou 17 anos para usar dessa influência. Então assim, meu pai falou, vem para cá, eu estou na Globo, você vai estar no Sport TV, do grupo, mas enfim, outra coisa. E é um salto interessante e realmente foi. Fora isso, ele nunca mais falou nada. Porque eu também não perguntei. E porque também observava, eu via no dia a dia o que ele fazia, o que ele deixava de fazer, o que ele pensava, o que ele não pensava e tal. Mas teve uma conversa, não com ele, mas com Dona Lucila, que é filha, que era mulher, que era tia, que era prima, irmã, depois não queria ser mãe de jornalista.
Um dia minha mãe tanto encheu o saco não, falava desde o primeiro colegial, quando via que eu gostava de escrever, de falar, eu falei, tu vai ser jornalista, meu pai sempre falei que queria ser jornalista. Aí minha mãe, depois de um tempo, ela falou, viu, e ela que meio que indicou para o direito. Eu pensei em fazer história, minha professora de história do Dante Alighieri falou, não faça. Pensei em fazer ciências sociais, estava na dúvida entre ciências sociais e direito, pensei em fazer sociologia como meu pai, que se formou na USP, meu pai falou, não, sociologia não. Meu pai também estava entre ciências sociais e direito, minha mãe fez direito, tinha vários amigos e amigas que iam fazer direito. Eu falei, não, direito é mais holístico, é mais amplo que ciências sociais. Vou fazer jornalismo à noite e direito de manhã, e foi o que eu fiz. E aí, quando já estava tipo no segundo ano, minha mãe via que eu fazia um direito mais torto possível e jornalismo era o que eu gostava mesmo, eu já estava me preparando para tentar o meu primeiro trabalho lá em 87. Ela falou, ai, Mauro, tudo bem, né? Ela é meio italianona. A minha avó, mãe dela se chama Itália Roma. Não tinha como não ser palestrina, né? Mas enfim. Então a filha da dona Itália Roma vira e fala, ai, Mauro, tudo bem, já que você quer ser jornalista, só não me seja jornalista esportivo. Ou seja, Elias, não teve jeito. E assim, e aí eu fiz. E aí eu fico muito enaltecido de saber que às vezes eu tenho algumas coisas do meu pai, como eu tenho, evidentemente, DNA, o nome lá na carteira, mas assim, uma coisa que me ajudou muito, e isso eu aproveito para falar como manual de autoatrapalha para qualquer pessoa que vai seguir a carreira do pai, ou do avô, ou da mãe, enfim. Entenda que você está fazendo uma profissão que foi uma escolha sua. Se você não chegar ao nível do seu pai, normal. E eu sempre tive noção que eu não chegaria jamais ao nível do meu pai, porque meu pai era foda mesmo. Não é porque não é meu pai, mas porque é o João Bebete, ele é bom pra caralho. E é uma noção meio que geral que se tem. Então, isso nunca tive problema. Eu falei, não vou... Se eu pelo menos honrar o sobrenome, o nome dele, da minha mãe também, tá, beleza. Né? Então, nesses 30 anos, eu acho que eu consegui honrar. E quando alguém vem falar, você é não, meu pai é melhor. Até porque é incomparável mesmo, meu pai é melhor, é maior, escreve melhor, ganhava mais dinheiro que eu, muito melhor do que eu, tá? Mas eu tenho minhas qualidades, que são do Mauro mais do que do Betting. Mas e até entendo, eu acho até divertido aqui, não é uma crítica, mas uma constatação. Quando, por exemplo, hoje mesmo eu fiz quer dizer, na verdade ontem, para a morte do Rodrigo Rodrigues, eu fiz um texto para meus blogs tal, e para o Esporte Interativo sobre o Rodrigo. E repercutiu bastante, meus textões repercutem bastante e tal. E alguns comentários elogiosos, você honra o pai, né? Primeiro eu repito, fico muito enaltecido, muito feliz. Certamente, Maurinho, o peixinho virou um tubarão, né? Não, porquinho. Filho de porquinho, porquinho é. E os netos também são porcos, claro. Filho de porquinho, porquinho. Mas a tua biografia explica isso, né? Basta assim ver a extensão do teu trabalho, né? Que invade todas as mídias, né? Você se reinventou, inventou, enfim, né? Então, você não precisa do Bet, né? Você é o Mauro, né? Você não precisa do Bet. Obrigado, né? Por acaso é Bet, né? Mas já é o Mauro. Maurinho, para comprovar isso que nós estamos falando, do teu valor, né? Quantas Copas, hein? Eu vou chutar pelo menos 7, né? Não sei, ou até mais. Não, boa pergunta. A primeira foi... Eu comecei na Copa de 90 como colunista da Folha da Tarde, era para só durar a Copa, deu certo, continuei. Depois de um ano eu fui para a Rádio Gazeta, para a TV Gazeta e se lançou 94 a carreira. você fez, né? Você fez 94 eu fiz, a gente fez, estava na Rádio Gazeta. 94, 98, 2002 eu estava na TV Record, que não comprou os direitos, então não fui para a Ásia, né? Então 94, 98, 2006, 2010, 2014, são 5 Copas. Em 2018 eu estava já no Esporte Interativo, a gente não comprou os direitos. Então são 5 Copas, claro, você não estando lá, mas trabalha feito animal. Mas lá no país mesmo, foram 94, 98, 2007, 2010, 2014. São 5 Copas. 5 Copas. Perfeito. Olimpíada só do Rio de Janeiro. Perfeito, perfeito. Maurinho, infelizmente o nosso papo está acabando, mas eu queria que você, né, já vamos deixar aqui, né, a promessa de futuramente a gente continuar essa tua biografia, mas nós falamos muito, né, Rodrigo Rodrigues, do RR, Zé Paulo de Andrade também, que a Covid levou tantas pessoas queridas, jornalistas, enfim, né, próximas. Efetivamente no jornalismo, né, o que você sente que o Covid trouxe para transformar e também, além, né, do jornalismo, que Mauro entrou nesse processo, que Mauro, né, existe hoje durante esse processo? Olha, uma coisa boa é que, assim, não me pergunte, porque eu emagreci 10 quilos, cara. Eu tendência a engordar, ou digamos, eu desengordei 10 quilos, então nesse aspecto físico.
No emocional, foi uma coisa boa que eu fiquei muito próximo dos meus 3 filhotes, meus enteados, que eu só não chamo de filhos porque tem um pai maravilhoso que eles têm. Ao mesmo tempo, fiquei muito tempo longe dos meus filhos, motivos óbvios, ainda o mais velho está ficando um tempo aqui, mas ficar sem abraçar dói demais. Mas ainda é muito pouco para quem realmente perdeu vidas, para quem perdeu negócio, para quem perdeu um monte de coisa. Seria um tempo para a gente olhar para dentro, para olhar da importância da família, da casa, do lar, do emprego, do trabalho, de um monte de coisa, mas a gente de novo não soube aproveitar ou se perdeu em outras coisas. O papel específico da imprensa, acho que até a união que aconteceu, pegando mais a brasileira do que a mundial, até porque é a nossa realidade. E a imprensa tem esse dever de buscar sempre a melhor versão possível dos fatos, não pode escamotear. A gente escancarou algumas coisas que a gente já imaginava, a gente escancarou uma união em algumas coisas muito importantes, a gente observou um posicionamento que eu não gosto muito, eu acho que a gente não é marechal para fazer campanha, nem publicitário para levantar a bandeira, ou o contrário também, mas assim, a gente tem que, como imprensa, tentar buscar a melhor versão possível dos fatos. E se há uma briga, uma guerra, um ódio generalizado, institucionalizado, político, econômico, o que seja, a gente tem que tentar trazer algo que é muito acima, que é exatamente a saúde das pessoas. A questão não só de sobrevivência econômica e social, mas a questão de saúde, sanitária, de sobrevivência de vida ou morte. Eu acho que a imprensa pecou de novo muito, mas ao mesmo tempo, num momento de profunda intransigência, de desrespeito à saúde, desrespeito à cultura, sobretudo desrespeito à educação, desrespeito à pessoa, ao próximo, a imprensa de modo geral. Sai chamuscado porque a gente tem errado pra cacete, mas tem gente que erra mais, e a gente tem exposto isso. Eu gosto sempre de um gênio brasileiro como o Milor Fernandes, um gênio. Só que às vezes a gente pega um aforismo e leva para a pior parte possível. O Milor, entre tantas genialidades, dizia que imprensa é sempre oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Para você ver como a frase é datada, ele usa o termo armazém de secos e molhados. Mas o jornalismo não pode ser oposição. Beijo de avó e neta, você não pode se opor a isso. A eletricidade não pode se opor a isso. Pizza não pode se opor, mesmo a portuguesa você não pode se opor a pizza, porque pizza até quando é ruim é boa. Então assim, tem coisas que a gente tem que se opor, mas se opor sempre em busca da melhor versão possível dos fatos. E a imprensa muitas vezes se perdeu. E a gente não pode se perder, porque a gente tem que trabalhar com comunicação. E comunicação não é sair bloqueando todo mundo em rede social. Comunicação é eu defecar a regra, se alguém me defeca, se alguém me xinga, eu vou ouvir. É o contraditório, é o outro lado. Essa prática danosa do cancelamento das pessoas é deplorável, é lamentável, é macartismo, é torquemada, é inquisição, é um inferno, não pode ser. Vamos debater, vamos discutir, vamos dialogar, vamos nos desentender como gente, mas vamos tratar como gente. Não sejamos burros desse lado, apedeutas do outro, gado dali, gado daqui, ou prepotente, um pavão daqui. Vamos conversar, vamos dialogar. Eu acho que isso que é independente da pandemia, do pré, do pós ou durante, sei lá até quando, vamos conversar, vamos dialogar e para isso tem que ter um mínimo de base que é respeito. E respeito à cultura, respeito à educação, respeito à saúde, respeito às pessoas e até quem desrespeita tudo isso. Mas vamos respeitar a condição humana. Respeitando minimamente a condição humana, a gente já consegue sair para o jogo. E quem sabe sair de casa. E eu registro aqui a tua gentileza, né, pelas mídias sociais, né, com as pessoas que apoiam o teu trabalho, com aqueles que te criticam, e você não rola a escada abaixo, né? Você efetivamente, como você disse, né, troca eu não uma bloqueio ideia. ninguém. Até os bloqueados com a natureza, posso até xingar de volta. Você xinga o cara de apedeuta. De novo, apedeuta significa uma pessoa ignorante. Eu sou ignorante em funks bons, eu sou ignorante em pizza portuguesa boa, eu sou ignorante em política búlgara. Então, ser ignorante, inclusive, é uma prova de humildade e modéstia que muito falta a nós, todos os jornalistas, e as pessoas como um todo. Né? Então, assim, você debater, mesmo que a pessoa não mereça o debate, mesmo que seja um robô, seja um troll escambau, é uma questão de respeito. Eu acho que nós, como comunicadores sociais, temos que fazer isso. Não existem mais, infelizmente, as organizações Block, do Adolfo Block, da revista Manchete, TV Manchete, Rádio Manchete. Então, não podemos nós, jornalistas, bloquear. A gente tem que fazer o que estamos fazendo aqui, dialogar, ouvir mais e falar menos. Aliás, o que para mim é difícil, porque eu falo pra cacete. e com certeza arrasta multidões. Maurinho, olha, para a gente encerrar, querido amigo, jornalista brilhante, já deixou muitas, né? Mas eu queria que você encerrasse essa conversa, uma mensagem aquela para tocar não só a razão, mas o coração também. Gente, amar é fácil. Amar o Palmeiras, mesmo quando te perde, é fácil. Amar minha mulher, facílimo. Amar meus filhos, facílimo. Meus pais, a família, graças a Deus a vida que eu consigo ter, que meus pais deram, minha mulher deu, meus filhos me dão, é fácil. Agora, não falta amor nesse mundo, para mim falta respeito.
Vamos respeitar outra pessoa, a outra cor, a outra camisa, a outra fé, outro credo, a outra religião, o outro partido. Respeitar você que gosta de pizza, você que gosta de coentro, que é outra coisa insuportável, você que gosta de insuportável funk, mas gosta do rock que nem eu. Cara, vamos respeitar. Você não é mais do que ninguém, também não é menos. E vamos respeitar. 1 mais 1, pode ser 2, pode ser 3, mas precisa ter. Ó, falo aqui, escuta aqui. Ainda que eu fale muito aqui, já até saiu a borrachinha, ainda estou escutando. Então vamos escutar mais, vamos conversar mais, e pode até falar mais, mas vamos falar e ouvir. É sempre em 2 mãos. Excelente. Maurinho, beijo carinhoso, fica com Deus. Né? Quero agradecer demais a tua participação e Biografias está aqui pronto para você. Obrigado. Lembrança para a família toda. Fica com Deus, Maurinho. Você também, muito obrigado mais uma vez por tudo, Elias. Eu que agradeço. Esse Mauro Betti, jornalista brilhante aqui conosco no Biografias. E olha, Mauro já pediu para você se inscrever, não sei o que você está esperando então, né? Inscreva-se no canal, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal, valeu!